Então, vamos começar a falar sobre os sinais e como é que nós podemos olhar para a Bíblia, olhar para a vida em sociedade, olhar para a realidade do nosso mundo e vermos como é que a Bíblia é um livro preciso, é um livro incisivo, que quando faz afirmações, quando faz declarações, faz promessas, a Bíblia sempre cumpre. Não falha, é infalível. A Bíblia é um livro sobrenatural, por isso é que tem esse poder de prever profeticamente os tempos, e por isso é que os sinais também são importantes. Nós, quando vamos a Gênesis, logo no início, em Gênesis 1:14, quando o Senhor criou os astros no céu, não é? E os luminares, está no versículo 14 de Gênesis 1:14, diz que até o propósito de Deus de usar os astros no céu, que eles seriam para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Como é óbvio, está aqui uma dupla interpretação, que alguns desses sinais e tempos determinados, não é, seria, nós sabemos através das fases da Lua, não é, sabermos as estações, podemos definir alguns aspectos da do nosso tempo humano cronológico, não é? Mas também estes tempos determinados e sinais, nós sabemos que as luas de sangue, os eclipses, de alguma forma estão interligados com o povo judeu, com as festas do povo judeu, com os shemitás, os jubileus, e, enfim, o Senhor usa também fenómenos astrológicos, não é, astrais, usa os céus para demonstrar também coisas específicas respectivas aos últimos dias, e nós sabemos que quando se faz profecias do final dos tempos, fala sobre eventos, ou seja, fenómenos no céu que são marcantes para marcar esses dias. Por isso nós lemos em Lucas 21, não é, no versículo 11, a dizer: haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. São estes os sinais. Nós também vemos em Mateus 24 a falar que logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da tribulação acabar, não é? O sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu, que está a falar dos astros, a dizer que serão abalados, não é? Portanto, estes sinais do céu são também sinais evidentes dos dias do fim, que pertencem, não é, a estes eventos escatológicos e proféticos que estão a ser apresentados em Mateus 24. Então, a observação dos sinais é importante para nós. Por isso é que diz: quando vierdes estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas, porque nós, os filhos de Deus, queremos saber quando é que Ele está às portas, queremos, porque estamos ansiosos por esse dia. E, portanto, a observação desses sinais é possível para nós que somos filhos de Deus, porque Deus deu-nos na sua palavra estas indicações para nós estarmos despertos e estarmos à espera e estarmos com discernimento para saber, embora ninguém saiba o dia e a hora. A Bíblia não se refere em relação aos tempos, mas pelo contrário, a Bíblia mostra que os tempos devem ser discernidos e devem ser reconhecidos. O dia e a hora, sim, estão ocultos e ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus. O Pai é que dirá ao Senhor Jesus o dia para Ele voltar. Portanto, nós, quando sabemos que somos filhos de Deus, sabemos também que temos a capacidade, temos o Espírito em nós, e através da palavra sabemos que nos é possível discernir esses tempos. Os hipócritas, como os fariseus, na figura dos religiosos, eles não estavam focados para discernir nada, e por isso é que o Senhor Jesus, em Lucas 12, de 54 a 56, diz assim: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, mas como não sabeis, então discernir este tempo? Então as pessoas que dizem que são cristãos, que são religiosos, que são espirituais, que são filhos de Deus, que têm realmente uma ligação com Deus séria, e depois não sabem discernir sobre os tempos, sobre as circunstâncias que a Bíblia
declara e demonstra de uma forma óbvia. Estas pessoas são hipócritas, que elas não têm conhecimento de Deus, nem têm interesse nas coisas de Deus. E muitos cristãos, supostos cristãos nos dias de hoje, por eles o Senhor Jesus pode tardar, porque eles ainda têm muitas coisas no mundo que não querem ver interrompido com a volta do Senhor Jesus. Então, a capacidade de discernir os tempos pela parte dos filhos de Deus é uma realidade bíblica e demonstra na palavra que é possível que os filhos de Deus naturalmente leiam os sinais que foram preparados para marcar estes dias do fim. Pessoas ainda presas ao mundo de trevas não estão de acordo com a vontade de Deus registada. Quando diz em 1 João 1, de 5 a 7, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele anda na luz, ou como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e está a falar da comunhão em igreja, não é? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, nos dá a base para nós nos protegermos do pecado, resistirmos ao pecado, lutarmos contra o pecado, vencermos o pecado. Como é óbvio, as pessoas que estão no mundo, elas não conseguem vencer o pecado porque o mundo jaz no maligno, não é? Nós sabemos que muitas pessoas talvez vivam de forma que elas não acreditem que realmente o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que em 1 João 5:10, 5:19 diz: nós sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, nós sabemos que há uma distinção. Nós somos de Deus, então estamos separados, porque o mundo jaz no maligno. Pessoas que não gostam de se libertar do mundo, que não gostam de largar o mundo e que estão sempre... O mundo ocupa uma grande parte do seu tempo e do seu coração e do seu pensamento. Estas pessoas estão em trevas, estas pessoas não estão na luz. E, portanto, como diz a passagem, não é? Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, andarmos no mundo, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, a promessa do Senhor Jesus de João 14, não é? Que Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, quando eu vier, vou-vos levar comigo para quando eu estiver, estejais vós também. Portanto, Ele foi-nos preparar lugar. Na casa do Pai há muitas moradas que estão à nossa espera. Nós estamos também aqui na terra à espera dessa promessa do Senhor Jesus se cumprir. Portanto, se nós sabemos que essa promessa é verdadeira, nós também sabemos que os sinais respectivos aos dias que antecedem o seu cumprimento também são verdadeiros e são evidentes. Quando eles aparecem, nós conseguimos ter noção desses sinais, porque nós estamos despertos para isso, nós estamos a vigiar. Quem olha para o mundo está a dormir. Quem olha para dentro para ver o Senhor Jesus está acordado. Então, a fé, para ser bíblica, deve ser acompanhada de obras dignas, não é? De um compromisso sério, de zelo verdadeiro e de sujeição genuína. Os sinais de Deus, que são evidentes nestes últimos dias, não é? Estão descritos na palavra para que os santos filhos de Deus possam descobri-los naturalmente pela fé, com pesquisa na palavra de Deus, não é? Com leitura diária da palavra, com rigor e observância que a Bíblia descreve como o ato de vigiar. Então, já vamos falar sobre isto, o que é o vigiar. Não é porque existe fé que as pessoas depois se podem tornar distraídas, negligentes, confiando que somente a fé as levará ao céu. Tiago 2,20 diz assim: mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A particularidade de chamar ao homem vão, o que é uma coisa vã? Superficial, que não tem fundamento, que rapidamente se dissipa, que não tem consistência, não tem profundidade, não tem continuidade. É uma coisa que é efêmera, é feita para desaparecer rapidamente. Então o homem vão é esse homem que acha que a fé... Eu tenho fé, e a fé é suficiente. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, nós sabemos que não é apenas porque as pessoas têm fé que elas depois podem se tornar distraídas, negligentes, porque a fé delas vai levá-las ao céu. Porque pessoas que não sabem que a fé vem com o vigiar, essas pessoas realmente têm uma fé emocional e não uma fé que vem do Espírito de Deus. Na Bíblia, o ato de vigiar sempre aparece associado à fé, à oração,
para demonstrar que estas práticas são dinâmicas e proativas, não é? Demonstrando prontidão em serviço, para demonstrar que o Filho de Deus que tem fé, ele é dinâmico, é proativo, está zeloso, está fervoroso, não é? Aquelas pessoas que estão adormecidas na fé, essas pessoas não têm o espírito correto, elas não vigiam. E na Bíblia, por exemplo, Marcos 13:33 diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Em 1 Coríntios 16:13 nós lemos a dizer assim: vigiai e estai firmes na fé. O firmes aqui na fé é estarem firmados, estarem convictos, não é? 1 Pedro 4:7 diz assim: está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nós temos que vigiar para vermos as evidências que são os sinais, não é? Que a Bíblia tem marcados. A palavra evidenciai em latim, não é? De onde nós vamos buscar a palavra evidência em português, descreve uma clara visibilidade, a clareza daquilo que é óbvio quando exposto à vista de todos. Uma prova de que alguma coisa é exatamente como se apresenta. Uma coisa é evidente. Portanto, os sinais são evidentes. Eles apresentam-se e nós reconhecemos os sinais porque lemos a palavra de Deus e sabemos que a palavra de Deus previu esses acontecimentos. E nós, quando vemos acontecimentos realmente acontecerem na nossa história, na nossa sociedade, nós dizemos: isto é a Bíblia a cumprir-se. Então, muitas pessoas acham que a fé pode descuidar a razão, pode descuidar a objetividade, pode descuidar o fervor, o zelo, a observância, o estudo bíblico, não é? A pesquisa, o rigor. Eu tenho fé e a fé é suficiente. Mas isto não é correto. Nós somos pessoas da fé, mas também somos pessoas racionais, somos pessoas da razão, para discernir, porque o discernimento vem do Espírito e age na razão, na mente humana consciente, não é? Nós entendemos as coisas. E por isso é que, por exemplo, Jó e Salomão são duas figuras que na Bíblia são dois grandes homens de fé, mas eles não descuidavam também a razão associada à sabedoria, em provar todas as coisas com esse discernimento. E nós lemos em Jó 6:25 a dizer assim: ó, quão fortes são as palavras da boa razão. Então, ele sabia a importância de nós termos a nossa mente centrada na razão e não só na fé, mas na razão também. Porque a fé traz razão. Muitas pessoas têm a noção que a fé bíblica é uma fé cega. A fé bíblica não é cega. Ela vê para além. Cegos são aqueles que só têm uma vista limitada à objetividade do intelecto, porque os filhos de Deus têm o intelecto também a trabalhar, têm a razão a trabalhar, a objetividade, mas a verdadeira fé é que os guia. Nós andamos por fé e não por vista, como disse o apóstolo Paulo, não é? Aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:7. E então nós vemos também Salomão a dizer em Eclesiastes 7:25 e 27, é dizer assim: eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas. O inquirir quer dizer fazer perguntas, buscar esse conhecimento de uma forma ativa, não é? E depois no versículo 27 diz: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Então, esta capacidade interpretativa e comparativa das coisas faz parte também do pensamento do crente. Acompanha a fé. A fé é acompanhada de inteligência, de sabedoria, de pesquisa, de rigor. Por isso é que nós temos um livro, um manual da vida. A Bíblia é um livro de pesquisa, um livro de observância. Então é assim que os filhos de Deus devem viver, não sendo preguiçosos, negligentes, desmotivados, desinteressados. Isso é dos filhos do diabo, é que são assim. Os filhos de Deus não têm essa postura. Então Mateus 24, esta passagem toda de Mateus 24 é um sermão profético e escatológico, ou seja, que revela coisas acerca dos últimos dias, dos dias do fim. A palavra eschaton em grego, de onde vem a palavra escatologia, estudo dos dias do fim, está presente praticamente na passagem inteira.
a dar muitas profecias, muitos sinais desses dias, não é? E portanto vamos falar aqui de algumas coisas que estão descritas especialmente nesta passagem. Então, o Senhor Jesus diz na parábola da figueira, citada, não é? Que nós já vimos, a dizer assim: quando virdes todas estas coisas, que estaria próxima à vida do Senhor. Então, que coisas são estas? Estas coisas são os tais, estas coisas apontadas são os sinais passados para nós discernirmos os tempos. São as tais evidências observáveis. Não é? Então, os discípulos do Senhor Jesus, tendo interesse nesta temática sobre os dias do fim, não é? E a sua segunda vinda, fizeram a pergunta. Em Mateus 24, no versículo 3, logo no início, diz assim: diz-nos então quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então esta é a mesma pergunta que muitas pessoas fazem e, como eu disse, um irmão fez-me esta semana esta pergunta, não é? Ao qual eu respondi e depois decidi fazer este tema para colocar aqui também no canal, porque é um tema pertinente e eu também, obviamente, queria eventualmente falar sobre estas coisas, porque esta pergunta que os discípulos fizeram, nós também temos o mesmo interesse, queremos saber. E então eu vou começar por falar dos sinais da natureza, que são alguns dos sinais mais evidentes e nós temos visto constantemente nos dias hoje, atuais, não é? Basta ligar as notícias e nós vemos sempre as desgraças, os incêndios, as catástrofes, os vulcões em erupção, as pragas, enfim, tantas coisas terríveis. Então, em Gênesis, nós, se quisermos realmente saber porque que a natureza, porque estes sinais, não é, são importantes, os sinais da natureza também são importantes, como eu já citei, não é? Em Gênesis 1, até os astros do céu servem para sinais. Mas em Gênesis, nós lemos lá em Gênesis 3,17 a dizer, por causa do pecado, o próprio Deus, o próprio Senhor, disse: maldita é a terra por causa de ti, por causa de Eva que caiu no pecado e deu a Adão o fruto proibido, e Adão caiu também, sendo convencido do pecado, sendo rebelde. Os dois falharam na sujeição a Deus e foram rebeldes, buscando a independência. Não dependeram de Deus para tudo e acharam que podiam em si mesmos tomarem uma decisão. E nós sabemos que em nós mesmos as nossas decisões, como em Adão e Eva, são para o pecado. E, portanto, nós precisamos de Deus para fazermos decisões através do seu Espírito, nele, firmados nele. Só aí é que podemos fazer boas decisões. Mas então sabemos que a terra foi amaldiçoada. Então, se a terra está debaixo desta maldição, nós entendemos que se nos dias de hoje o declínio da natureza, não é? A criação está contra o homem. Não é? A terra está a chegar a um limite de saturação por causa da ação do homem e também é por causa de Deus a usar a natureza contra o homem para mostrar que o tempo está a chegar ao fim. A natureza, revelando estes sinais, comprova que a Bíblia é um livro preciso e que a Bíblia está a cumprir-se diariamente. Então, Deus manifesta-se diretamente na natureza e responde à rebelião do homem usando, não é, a criação como o método mais eficaz para demonstrar a decadência e a consequência da decadência levando à destruição. Então, na própria ação do homem em pecado, a criação será virada contra a criatura. A natureza será virada contra o homem. Portanto, Deus deu ordem ao homem lá em Gênesis para dominar a natureza debaixo da bênção. Mas agora, por causa da maldição, o homem é dominado pela natureza. Em vez de ser ele a dominar a natureza domina o homem. E nós bem temos visto que quando a natureza se impõe sobre a realidade terrena, não é, de nós como pessoas miseráveis, quando vêm incêndios, quando vêm terremotos, quando vêm vulcões em erupção, quando vêm tornados, nós só podemos orar, depender de Deus e fugir, porque não podemos fazer nada para controlar a natureza. Tem o poder direto de Deus e a ira de Deus também. Então, a Bíblia relata que a natureza geme como se ela estivesse desejosa do dia em que Deus virá para julgar e purificar a terra, restituindo-a ao formato original, não é? Antes do Éden, que era um formato de perfeição, antes da maldição ter caído. E em Romanos 8:22 nós lemos a dizer assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Então, hoje o estado da natureza e a decadência do planeta Terra, não é, são fruto desse pecado introduzido como maldição sobre ela. A natureza tem os seus próprios sinais e Deus usa para nos revelar que esse dia de juízo está cada vez mais próximo. E por isso é que o Senhor Jesus usa a parábola da figueira como um sinal associado a um elemento da natureza observável, para nós entendermos que a natureza e a palavra de Deus, não é, trabalham em conjunto. Em Mateus 24, depois no versículo 7 e no versículo 8, nós lemos a dizer assim, mais alguns sinais evidentes. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio dessas dores. Então, fomes é um dos sinais específicos do fim, mas sempre houve fome na Terra, não é? De alguma forma, sempre houve fome, mas não como nos dias atuais. Antigamente, fome era coisa de países do terceiro mundo. Agora, nós aqui na Europa passamos fome e vemos muitas pessoas em situações terríveis de dificuldade que nós temos que estar constantemente a fazer ações de ajuda voluntária, não é? Para nós podermos suprir as necessidades de muitas pessoas e ajudar, porque até às vezes dentro da igreja temos irmãos a passarem necessidades, o desemprego, todas estas situações específicas dos dias atuais têm mostrado que a fome está não só mais nos países do terceiro mundo, mas está espalhada pelos continentes do primeiro mundo, pelos países ricos. Mesmo nesses países a fome chegou e a miséria está evidente por todo lado. E nós sabemos que as fomes também estão associadas a muitas outras coisas, porque é da natureza que o homem vai buscar o seu sustento, correto? Portanto, todas as alterações climáticas que produzem fenómenos como secas, enchentes, desertificação, calor abrasivo, extinção de espécies, destruição dos ecossistemas, todas estas coisas contribuem para a falta de alimentos, pouca produção agrícola, para a escassez dos recursos e por isso é que existe tanta fome, não é? Antigamente todas as pessoas viviam no campo, todas as pessoas tinham as suas hortas, tinham os seus quintais, tinham os seus terrenos, onde tinham fontes de subsistência ali e quando a coisa realmente pudesse apertar, as pessoas caçavam. Hoje em dia, há a extinção dos animais por os sítios estarem desertificados, os animais morrem, os campos, as florestas perdem os seus ecossistemas, não há peixes para pescar, não há animais para caçar, não há condições, não há água, os terrenos ficam áridos e desérticos, não podemos plantar, não podemos colher e, portanto, depois só dependemos do sistema de sociedade onde para comer é preciso dinheiro. E depois, quando as pessoas estão desempregadas e não têm condições financeiras, infelizmente vivemos debaixo de um sistema político e económico absolutamente diabólico que promove e incentiva cada vez mais a miséria e a pobreza. Então, e quando fala em fomes, também fala em pestes. Pestes, portanto, pode referir-se a doenças de toda a espécie, não é? Também não só afetando colheitas e a produção agrícola, as pestes agrícolas, não é? Mas também como as pestes e as doenças que afetam os animais e as pessoas. Nós também vemos aqui que pode estar incluído essas novas estirpes de vírus, as pandemias globais, a poluição tóxica, criando contágio ecológico, surgimento de novas doenças, o reaparecimento de doenças consideradas erradicadas, não é? A peste bubónica, o ébola, muitas doenças que estão agora, que se pensava que estavam desaparecendo, enfim, que só havia um caso muito raro em países do terceiro mundo, agora parece que andam aí muitos casos a surgir. Também o aumento das doenças mentais e psicológicas, não é? Do foro psicológico, a depressão, os ataques de pânico, as crises de ansiedade, tudo isto fazem parte das doenças descritas aqui como pestes, não é? O termo grego loimos descreve então pestilências, pragas, pestes, e o termo é abrangente, não é? Portanto, pode definir todas estas coisas que foram aqui referidas. Nós também vemos que até estes problemas
que se têm criado, estas doenças físicas, por exemplo, a intolerância a alimentos, que nós vemos montes de gente nos dias atuais, do nada, montes de pessoas a criarem várias intolerâncias à lactose, a certos produtos alimentares e coisas que antigamente ninguém tinha estas coisas, era muito raro isto acontecer. Hoje em dia parece que 9 em 10 pessoas sofrem destas coisas. Vemos também um aumento muito grande de esterilidade, as pessoas a ficarem estéreis, abortos espontâneos. Nós vemos muitas pessoas com sistemas imunitários fraquíssimos. Portanto, isto tem-se tornado pragas, ou seja, parece que o ser humano está a ser afetado por muitas doenças, muitas mazelas, muitas crises de saúde, não é? Nós em Apocalipse 6, 8, nós vemos uma referência sobre o cavalo amarelo, não é? Quando fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos o cavalo amarelo e a palavra kloros, não é? Que é amarelo, descreve aquele tom amarelo esverdeado, quando alguma coisa está podre, quando uma carne está podre, não é? Quem nunca viu o fiambre dentro do frigorífico? Nós compramos às vezes fiambre, e o fiambre, passado 3 dias de ter sido comprado, está com aquele tom esverdeado, amarelado, parece que está a ficar podre, literalmente, porque a carne, infelizmente, nos dias de hoje até não tem qualidade nenhuma, e então essa cor amarelada, esverdeada, é a cor referida, que é a cor da doença, não é? Sempre que nós vemos em videojogos ou em filmes, há uma coisa ligada a vírus, doenças, nós vemos sempre aquele tom verde, correto? Como se fosse uma coisa virulenta, tóxica. Até na banda desenhada, e eu como ilustrador, eu desenho muitas vezes, quando quero fazer alguma coisa tóxica, é sempre o verde, é aquele tom verde ou amarelado, esverdeado, que é literalmente a cor kloros. Então este cavalo amarelo do Apocalipse 6:8 também está associado a fomes e pestes, como nós lemos lá na passagem, e portanto está particularmente também a apontar para estes sinais que nós já vemos aqui, vão culminar com o cavalo amarelo no tempo da tribulação. O que nos leva cada vez mais a entender, não é? Nós estamos praticamente a entrar nesse período. E depois também refere ainda, quando diz haverá fomes, pestes e terremotos, não é? Em Mateus 24, 7-8. Os terremotos, nós temos visto, e eu por acaso acompanho um site americano que ao segundo eles registram todos os terremotos que se passam no mundo inteiro ao segundo. E é muito interessante porque nós podemos ver como é que um terremoto nos Estados Unidos pode explotar um terremoto no Médio Oriente e outro na Europa e outro na Ásia, porque debaixo das placas tectónicas, não é, a atividade sísmica é muito interessante. Nós conseguimos ver os terremotos todos e ver a escala de Richter e Mercalli, ver a frequência e a intensidade dos terremotos, e são sites muito interessantes de nós acompanharmos para vermos realmente como nestes dias do fim cada vez estes sinais se têm intensificado, não é? Portanto, pelo mundo inteiro tem surgido a um ritmo alarmante esta intensificação sísmica anormal, não é? E muitas vezes em muitos lugares do mundo causando tsunamis, erupções vulcânicas também ao mesmo tempo, colapso de ilhas, deixando evidente que não só há mais terremotos, não é? Como as consequências destes terremotos são cada vez mais drásticas e a sua intensidade também é maior. Nós chegamos ao ponto de que ouvir mais uma conversa de um terremoto ou de um vulcão, para nós já estamos tão habituais, não é, a este tipo de conversas, que para nós, sabes que houve um terremoto qualquer em torno de pressão, não é? De tal forma que isto se tornou banal. Antigamente, quando uma coisa dessas acontecia, era uma grande notícia. Nos dias de hoje, não é? Então, o princípio das dores e as dores de parto, que é referido aqui em Mateus 24, não é? Fala de contrações que começam afastadas temporalmente uma da outra, mas quanto mais se aproxima a hora de dar à luz, maior é a frequência das contrações. Então esta ideia da intensidade ou da intensificação de todos estes sinais é também por si só um sinal da iminência do fim. Estes sinais são apenas o início do percurso das aflições que vão ser derramadas sobre a terra até ao dia do juízo de Deus, descrito já no tempo do período da tribulação, em Apocalipse 7, Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Estes 3 capítulos
demonstram como é que Deus vai usar a natureza contra o próprio homem. E nós vamos realmente ver a Terra passar por coisas terríveis mesmo. Então, o sinal que eu vou falar a seguir agora é o sinal do escárnio. O que é que isto quer dizer? Nós vamos ler 2 de Pedro 3, de 3 a 12, dizendo assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos neste momento a viver, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios desejos e pensamentos nojentos para fazer aquilo que não convém, e dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? E aqui a promessa da sua vinda é a promessa do Senhor Jesus que disse que viria, não é? Como nós já lemos aqui, a promessa do Senhor Jesus de dizer: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vier, levarei-vos para mim mesmo. Então é esta a promessa. E as pessoas dizem: onde é que está a promessa da sua vinda? Como quem diz, ele já prometeu isto há 2000 e tal anos atrás e nunca mais veio. Se calhar ainda temos mais 1000 anos aqui pela Terra. E as pessoas acham que enquanto há tempo elas podem continuar a viver como bem lhes parece. E continua o versículo a dizer assim: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles têm a ideia de que o mundo está sempre assim e o mundo vai continuar assim. Mas depois a passagem diz assim: mas estas pessoas voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, que Deus criou a terra, a porção seca que está lá em Gênesis 1, do mar. O mundo era só água e Deus fez levantar esse supercontinente, a Pangeia, não é? E fez essa porção seca. Então é isto que está a ser aqui. E que depois, com o dilúvio, as placas tectónicas é que dividiram o mundo em continentes. Então, é literalmente o que está aqui a ser dito. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Ou seja, quando veio o dilúvio e que o mundo inteiro foi destruído e os animais todos morreu toda a gente, menos aquelas 8 pessoas na Arca de Noé. E então, porque diz assim: coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam. Para quê? E se guardam para quê? Para o fogo. Até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Por isso é que eu disse, neste estudo, na segunda parte, que um tsunami de água já varreu a terra. Mas o tsunami que vem agora é de fogo. Não é? Para queimar e abrasar a terra e os ímpios e a impiedade e a rebelião contra Deus. Então, e depois, uns versículos mais à frente, não é? Até ao versículo 12, depois diz assim: então, havendo de perecer todas estas coisas, nós sabendo que estas coisas estão destinadas a acontecer, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Está a falar literalmente quando os céus se desenrolarem e o Senhor Jesus aparecer nos céus em glória, não é? Então, porquê que diz apressando-nos? Não é? Nós devemos estar apressados. Que é, uma pessoa quando está com pressa está com um sentido de urgência. Está a querer fazer as coisas o melhor possível porque sabe que o tempo está a chegar ao fim, está rápido. Nós, quando estamos atrasados para alguma coisa, nós começamos a acelerar. Não é? Quantas pessoas estão a acelerar as suas vidas cristãs porque sabem que estão em falta e sabem que têm usado e gerido mal o seu tempo e que o tempo está a acabar e que há muito para fazer ainda? Quantas pessoas têm esse sentimento? Há muitas pessoas que estão a dormir, literalmente, que não estão apressadas para a vinda do dia de Deus. É bom que as pessoas se apressem. Então, nestes dias de escárnio, não é? Nestes últimos dias, virão escarnecedores, não é? Como diz em 2 Pedro 3:3, não é? As pessoas dizem: então onde é que está a promessa da sua vinda? E dizem isto num tom de escárnio, que literalmente a palavra escárnio é empaigmos, ou empaiktes, em grego. E literalmente descreve, não é, pessoas de uma postura dura, resistendo a qualquer admoestação ou advertência, não é, ou sentido de urgência, como o Senhor diz: olha, é urgente, apressem-se, mexam-se, façam as coisas como deve ser. E as pessoas ficam indignadas e depois, se for preciso, fazem olhos altivos, não é, de desconsideração. Nós vivemos nesses tempos, não é? Tempos de desdém e desprezo pelas coisas de Deus, de relativismo carnal,
onde as palavras da santidade e de justiça são recebidas, não é, com gozo, com uma postura de desprezo, literalmente, de desconsideração. Então, tendo em conta esta promessa do Senhor Jesus, feita em João 14, não é? Qualquer dúvida em relação ao que a palavra diz, não é? Se as pessoas realmente dizem, isso como eles diziam, desde os tempos antigos, não é? Que toda a gente morreu e o mundo continuou sempre igual e continua igual e vai continuar igual. Pessoas que têm este tipo de postura, eles não creem realmente na promessa do Senhor Jesus, quando Ele disse, não é? Que vinha buscar-nos e que vinha novamente. E na palavra de Deus que aponta para esse dia, né, glorioso, quando Ele vier, não mais como o Salvador, mas como o Vingador, quando Ele vem para julgar a terra. Então, as pessoas podem ter o seu escárnio, mas elas em breve vão morder a língua, quando perceberem que... Há um provérbio, toda a gente conhece, quem ri por último, ri melhor. E então as pessoas riem da palavra de Deus. O escárnio é literalmente esse tom, não é? Essa atitude de desconsideração para rir, para gozar com alguma coisa ou com alguém. E na Bíblia, a palavra escárnio sempre descreve este tipo de postura. A intenção de provocar o riso, a troça, a chacota, menosprezar ou desdenhar. Não é? E, portanto, esse escárnio, não é? É um dos efeitos da soberba, da arrogância, da presunção, que sempre acompanha a ignorância, não é? Uma sociedade de pessoas ignorantes que se têm por sábias, né, pessoas loucas que se têm por sábias, é uma sociedade de potenciais escarnecedores. Então, pessoas que gozam com as mensagens do Evangelho, com a ideia do céu e do inferno como destinos finais, pessoas que falam da morte como se ela simbolizasse o fim de todas as emoções e, depois da morte não há nada mesmo, olha, quando morrer vou deitado. Eu já ouvi pessoas a responderem-me assim, quando eu lhes estou a chamar a atenção para eles se apressarem para o dia da vinda de Deus. E eles, quando morrer vou deitado, olha, sou para o inferno. Ainda agora, eu vi uma notícia ontem sobre o Elon Musk a dizer que não há problema nenhum em ir para o inferno. Quando ele estiver lá, ele logo vai se lembrar dessas palavras. Então, nós sabemos que estes últimos dias vão ser marcados por este tipo de postura, não é? Como esta do Elon Musk. Muitas pessoas têm esta postura de desdém com a palavra de Deus. E Judas registra também esta realidade em Judas 1,18, está dito assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, como nós podemos ver, tanto 2 Pedro 3 como Judas 1 dizem exatamente a mesma coisa. Nos últimos tempos haveria escarnecedores. Então, nós sabemos que as pessoas vão escarnecer, vão gozar de Deus. Mas eu vou citar aqui um versículo de Isaías 2, de 17 a 19, a postura de Deus em relação a estes escarnecedores. E diz assim: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, nos bunkers, né? Do terror do Senhor, por causa desse terror, e da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Então, nós vivemos nos dias do escárnio. Se vocês conhecem escarnecedores, ou se vocês mesmos se têm feito escarnecedores, decorem estes versículos de Isaías 2, porque vai chegar o dia em que a glória da sua majestade vai se levantar para assombrar a terra e os homens vão cavar buracos para se esconder de terror da ira de Deus sobre eles.